Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar sobre o louvor na célula. Primeiro, o que é louvar e a quem que você está louvando? Nós estamos louvando a Deus e louvar na célula é um momento para render louvores a Deus. Esse render louvores, de acordo com a Bíblia, poderia ser todo mundo levantando o braço, ajoelhando no chão, elogiando, dizendo que ele é santo, que ele é digno, mas na igreja evangélica, do modo geral, ou seja, a igreja que segue o evangelho de Deus, nós temos a tendência de louvar com músicas de louvor, canções que louvam a Deus. Música é algo muito espiritual. Toca a gente lá no coração mesmo, lá no fundo. Tem música que você nem sabe a letra e que você chora, que você se emociona, que você fica feliz, fica triste. Então, o que acontece quando a gente louva a Deus? Nós estamos levando esse espiritual, que é muito forte, que passa pela nossa alma com um impacto muito grande, a Deus. E aí nós temos vários tipos de louvores. Existem louvores que são para louvar e adorar a Deus. Louvores que falam que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é amor, que Deus é digno, estão louvando a Deus. Existem outros louvores que são para nós, para o nosso coração, para o nosso espírito se acalmar. Louvores que falam, eu sou fraco, mas preciso de Deus, eu sou assim, assim, assado, eu. O meu coração, a minha fraqueza, a minha história. Tá falando de mim. E existem alguns louvores que são bíblicos, históricos, que contam uma história. Por exemplo, aquele Como Zaqueu, eu quero subir, sabe? Todo mundo conhece essa música. Pagode, forró, todo mundo conhece essa música. É a história do Zaqueu, é uma história bíblica. Existem outros que ensinam, sei lá, a ordem dos livros da Bíblia. São canções consideradas gospel. Gospel significa evangelho em inglês, tá? Então, The Gospel of Salvation, o evangelho da salvação. E aí, tudo que era envolvido com o evangelho acabou se tornando gospel em inglês e a gente tomou isso como uma marca do que é de Deus. Não necessariamente. O que é de Deus é aquilo que honra e glorifica a Deus. E tem louvores, entre parênteses, que não honram nem glorificam a Deus. Louvores que vão falar de igreja, vão falar de justiça própria, vão falar que Deus tem que trabalhar para mim. Isso não glorifica Deus, isso glorifica a mim. Então, na verdade, um bom louvor é aquele louvor que quando você escutar, você sente que você está rendendo graças, amor, favor, honra, reino, glória a Deus. E na célula, o melhor tipo de louvor para se tocar é um louvor que honra e glorifica a Deus. Existem aqueles louvores que vão falar do meu coração, da minha necessidade, do meu quebrantamento. Esses são bons para colocar no momento que tá orando, no momento que tá fazendo um apelo, tipo, você quer mudar de vida, você quer pedir para Deus ajuda em tal coisa, você aceita Jesus. Nesses momentos é bom pôr um louvor que quebra a pessoa no sentido de o coração que era duro vai ficar quebrantado e mais disposto a receber o evangelho, receber a presença do Senhor. Mas quando é o momento do louvor da célula, que geralmente acontece antes da palavra, é um bom momento para glorificar a Deus. E para isso acontecer, as pessoas precisam conhecer essa música. Não adianta nada ser uma música que ninguém sabe, ninguém viu, porque ninguém vai cantar. Se ninguém vai cantar, ninguém vai estar glorificando, vai estar só sendo um tema musical, um acústico suave, um fundo musical tranquilo. Então, o que é legal de se fazer? Primeira coisa, se você vai colocar a música mecânica, o que é isso? Vai colocar no Spotify, no YouTube, numa caixinha de som, né? Eu acho que é bem legal levar uma caixinha de som, porque às vezes não tem televisão, não tem um rádio, mas tem o celular. Conecta a caixinha de som no celular, que é baratinho, você compra em qualquer lugar, você já vai ter uma música um pouco mais alta, o que é melhor, né? É terrível você pôr uma música louvor naquele telefone baixinho, ninguém escuta nada, sabe? Então, coloca lá a música mecânica mesmo. E o que é interessante se fazer? Antigamente a gente tinha mania de fazer até, eu acho que até tem uma, não sei se tem aqui, umas apostilinhas que a gente imprimia a letra das músicas e entregava para as pessoas. Mas hoje em dia tá todo mundo com o telefone na mão. Você pode muito bem virar e falar assim, fulano, procura aí no seu telefone a música tal, a letra tal, e acompanha a letra. Porque às vezes a pessoa não sabe cantar, mas ela vai ler o que está sendo falado. Ou ela vai tentar cantar um pedacinho. E quando ela canta, ela está proferindo, e a palavra dela tem poder. Então é muito importante que as pessoas saibam cantar. Outra dica para que elas saibam cantar é tocar as músicas que tocaram no culto. Então, se tocou tais músicas no culto, eu vou colocar essas músicas na célula. Ah, mas tem uma que é muito boa e eu queria que os irmãos da célula conhecessem. Passa depois, sabe? Passa na hora da oração, passa na hora
da comunhão. Mas no momento do louvor, é interessante louvar. Não só ouvir música. Não é aquela roda do violão que vai cantar Legião Urbana, sabe? Mas pelo contrário, vai enaltecer a Deus. Então, a primeira coisa que eu acho é que nós temos que pensar numa música que as pessoas consigam cantar. E para isso a letra sempre vai ajudar. Hoje em dia a gente não tem desculpa, tá todo mundo com o telefone e internet na mão. Procura a letra, segue a letra na internet. Não precisa fazer uma música surpresa. Fala, gente, abre a música tal que nós vamos louvar ela. Coloca e escuta. Outra coisa importante é que não tem nada pior do que tá tocando louvor. Tá todo mundo lá, oh, impressionante, infinito, ousado, amor de Deus. Você que quer comprar e vender, não sei o quê. O anúncio no meio do louvor quebra o rolê. A pessoa ri, a pessoa presta atenção, sai do clima. Então é interessante ou baixar a música antes, ou então pegar quem tem uma versão premium lá do YouTube, do Spotify, para não pegar anúncio. Não é difícil fazer isso, sabe? Ou então simplesmente já coloca o play, espera passar no volume baixo e depois aumenta o volume na hora de começar a música. Aí, Ana, você tá sendo muito enjoada, que aqui tem que passar uma propaganda, todo mundo sabe. É que às vezes a pessoa precisa de um momento de concentração com Deus para receber aquele impacto do louvor. E ela não vai receber por causa de uma distração. Por que a gente fala, fecha os olhos para orar? Não é porque de olho fechado Deus vai falar mais que você. Se fosse assim, os cegos eram todos os santos dos santos. O negócio é que de olho fechado você elimina as suas distrações. A mesma coisa, a propaganda do louvor, ela é uma distração. E ela corta, né, o momento, vamos ser sinceros. Então, prestar atenção nisso também é muito importante. Sobre a letra, nem sempre você vai precisar imprimir. É legal imprimir porque vira um souvenir da célula. Você pode até colocar um versículo no final. Teve uma época que eu imprimia a letra dos louvores e ainda punha o nome de cada um, sabe? Para eles sentirem que era o papelzinho deles, é um amorzinho para eles. Então, assim, vai depender do seu coração, mesmo em relação a isso. Mas na pior ou melhor das hipóteses, usa os telefones com internet. Então, todo mundo cantar, isso é importante. O tipo de louvor que vai ser louvado tem que louvar a Deus, isso é muito importante. O volume ou a quantidade vai depender de qual casa você está. Se você está num apartamento muito pequeno, tem pouca pessoa, não precisa ser alto, muito alto, não precisa. Mas se você pegar só o seu telefone para uma sala de 15 pessoas, ninguém vai escutar. Então, você tem que ter essa sensibilidade de que as pessoas que estão ali têm que ouvir a música, tá? Mas o principal, eu acredito, é o tempo. Quantos louvores você coloca? Eu tenho um vídeo que fala sobre o ciclo da célula, que fala um pouco sobre isso. Mas o louvor, ele é uma parte muito importante da célula, mas não é a parte mais importante da célula. Porque a parte mais importante da célula é a oração e quando as pessoas falam. E o louvor, ele é como se fosse um conjugado com essas partes. Em outras palavras, se é uma célula que as pessoas falam muito, e elas querem falar muito, e pedem muita oração, e querem orar bastante, e isso demora, então você não vai poder pôr 3, 4 louvores, porque é um tempo que pode ser dedicado à prática da oração. O louvor você pode enviar no grupo da célula do WhatsApp durante a semana para as pessoas ouvirem e depois tocar ele na célula. O louvor você pode usar disso como um momento assim até de dedicação. Manda um louvor para fulano, isso é legal. Mas na célula, eu acho que é interessante colocar de 2 a 3 louvores no máximo. Só um eu acho pouco. Por quê? Porque vai criar uma ambientação, quebrantar o coração e a adoração tem fim em si mesma. O louvor é para adorar a Deus. A adoração não é para alguma coisa. É claro que a gente sabe que isso quebranta, prepara os irmãos, faz um clima. Amém. Mas a palavra de Deus fala que a adoração tem um fim em si mesma. Então a adoração é para adorar. Adorou, tá adorado. Entendeu? Então é lindo que se tenha um tempo, um momento para louvar. E eu gosto, particularmente, de colocar louvor no começo, no meio e no fim. Então, na hora de fazer o momento da oração, eu ponho um louvor um pouco mais baixo, pra gente poder ouvir quem tá falando, mas põe um louvor um pouco mais baixo. Na hora de fazer a comunhão do lanche, tem um louvor tocando. Na hora que as pessoas chegam na casa do anfitrião, é legal já ter um louvor rolando também, né? Já ambienta o momento. Porque se até na Riachuelo tem música tocando, o que é que tem a ver ter uma música na célula? Mas, às vezes, no momento da palavra, para não distrair, ou em algum momento que as pessoas estejam falando um pouco mais, por exemplo, no quebra-gelo, talvez não precise ter um louvor tocando. A questão do louvor ela é uma música de fundo ou é um momento para louvar e adorar a Deus? E quais os tipos de música que estão sendo colocados? Músicas que adoram a mim mesma, que Deus trabalha para mim,
ou músicas que adoram a Deus e eu vou me dedicar a Ele. Entendeu? É mais ou menos por aí. A reflexão que eu queria trazer para o louvor da célula é que o louvor precisa ser louvado, precisa ser um momento de adoração e adoração a Deus. As pessoas precisam saber do que elas estão falando. Músicas extremamente antigas, extremamente longas, extremamente difíceis, ou que ninguém conhece, não são bem-vindas numa célula. Numa célula, o melhor louvor é aquele que gera adoração. E para que isso aconteça, é importante que o ministro saiba disso. Isso eu tô falando de músicas que a gente coloca para tocar. Pode ser que na sua célula tenha alguém que toque violão, que cante. E aí, essa pessoa pode ministrar o louvor, mas tem que ser uma pessoa que tenha o coração alinhado com o anfitrião, com o líder em treinamento. Porque a célula não é um lugar de fazer show. Não é um lugar que a pessoa vai lá para mostrar o talento dela. A célula é um lugar que as pessoas vão lá para se unir em intimidade diante de Deus, partir daquilo que é mais importante, que é a presença do Senhor. Então, um irmão que cante bem, que toque bem, na célula ele pode servir a célula, mas a célula não vai servir ele. Não é um pocket show, não é o Thiago York na casa de ninguém. Então, se você toca violão ou teclado, enfim, se tem um instrumento na sua célula, glória a Deus, você vai ter um acústico, as pessoas gostam da música acústica. Mas pense bem se a pessoa está fazendo isso para a honra e glória ser dela ou de Deus. E se a honra e glória está sendo para Deus, então que essas pessoas que fazem o louvor na célula possam alinhar com a estratégia da célula. Então, assim, ai, irmã, eu tô aprendendo a tocar violão agora. Não sabe tocar nada. E eu tô aprendendo a tocar violão agora, eu quero tocar violão na célula. A pessoa não sabe. Ela tá aprendendo. A célula, ela não é um show. E também não é um momento para aprender. É um momento para louvar a Deus. É interessante ter uma maturidade de falar, olha, agora eu acho que é legal você ministrar, ainda não, talvez no futuro. Esse tipo de conversa é o que vai amadurecer todo mundo, sabe? Então, ver quem que canta e que vai cantar para Deus em adoração, porque às vezes a voz não é maravilhosa, mas o coração é. E às vezes a voz é linda, mas o coração não. Então, quem que vai mandar na sua célula é quem mandou desde o começo, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que manda na célula. É o Espírito Santo que manda na gente. Ele é o autor e consumador da nossa fé através de Cristo Jesus. Então, para quem canta e toca, é importante, interessante também ter esse momento e render louvores. Feche seus olhos, vamos orar, vamos adorar a Deus, uma salva de palmas para Deus. Para quem está ministrando louvor, às vezes nem precisa falar aplauda ao Senhor. Se ele aplaude, todo mundo aplaude. Se ele dá glória a Deus, as pessoas dão glória a Deus. Ele é o ministro, ele é o direcionador do louvor. As pessoas, geralmente, elas fazem o que o ministro faz. Ele não precisa dizer imperativamente, canta, grita, sabe, aplauda. Claro que ele pode, se ele vê que tá meio morno o negócio. Mas se ele aplaudir, as pessoas já vão aplaudir. Se ele falar glória a Deus, as pessoas falam glória a Deus. Aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Então o ministro, ele serve quase que como um espelho de adoração. E a responsabilidade do ministro de louvor tem a ver com ela direcionar o louvor das pessoas. Isso é extremamente importante. Porque pensa comigo, se geralmente você vai num culto, você ouve lá 3 louvores, você fica com um deles na cabeça a semana toda. Porque você foi ministrado, orientado naquele louvor. E é isso que a célula vai manter ou aumentar a chama ou diminuir. Então, para quem vai ministrar louvor na célula, é muito importante conhecer a célula. Continuar com a mesma proposta do outro. Por que não abre o seu telefone, ver a letra da música. E aí, não é a hora de improvisar, de fazer firula. Não tem nada pior do que tá todo mundo cantando. E tá lá, eu não sei lá, Espírito, Espírito, que desce como fogo. E tá todo mundo cantando. E aí, o ministrante... Aí todo mundo fica... Ué. Você não consegue acompanhar. Você tava lá no louvor e de repente o ministrante começou a fazer umas firulas ou mudou a letra da música. Não tô falando que errou, mudou. Mudou a letra da música, fez um arranjo diferente e todo mundo se perdeu. Adiantou o quê? A célula não é um lugar de fazer treinamento de vídeo cover de YouTube, sabe? A célula é um lugar para adorar a Deus em unidade, em comunhão. Então, não pense 2 vezes. Faça com que todo mundo saiba qual que é a letra da música. Escolha músicas que adorem a Deus. Mande essas músicas no grupo para que as pessoas conheçam a música, ouçam ela já, ou tenham tido acesso a essa música. Que todo mundo possa cantar com o coração aberto, disposto e no mesmo nível. Se o louvor for mecânico, ou seja, for no CD, na internet, na caixinha de som, então tenta tirar toda a interrupção. Aconteceu, mas vai que...
né? Se vocês têm esse cuidado, já vai diminuir bastante. E se preocupe com a qualidade do louvor da sua célula. Mas isso não vai determinar o quanto Deus te ama, né? A palavra de Deus fala que existia um anjo de luz, que as suas asas se moviam como canções de louvor a Deus. E esse anjo de luz se achava tão bonito e ele era tão valioso e tão, sabe, harmônico, que ele se sentiu muito mais bonito do que o próprio Deus e queria ser adorado no lugar de Deus. E ele decaiu dos céus, porque já não cabia o ego dele lá dentro. E esse anjo é o Lúcifer, que depois passou a ser Satanás, o acusador. Então, que você não busque, nem você nem ninguém ao seu redor, essa própria glória, essa própria honra com seus talentos, né? A música, ela é extremamente espiritual. E o louvor é um ambiente da igreja extremamente afetado. Por que que ele é afetado? Porque ele gera esse princípio de ego, né? De principado mesmo e potestade que veio lá de Lúcifer. Mas eu vou te falar uma coisa. Satanás, ele pode ter sido o príncipe das trevas, mas príncipe de primeiro, de princípio, não de príncipe de nobreza, porque não há nobreza em Satanás. O único príncipe nobre, rei, maravilhoso e digno de honra é Jesus, o príncipe da paz. Satanás, ele é princípio, começo de coisas ruins, mas ele não é o fim. Porque o começo e o fim de todas as coisas, o alfa e o ômega, e a nossa finalização já garantida pela palavra de Deus, é que ele será e já está derrotado e já está sabendo disso. Então que ele não nos leve no começo, vamos botar para quebrar nas nossas células, colocar louvores que fazem as pessoas querer louvar e adorar a Deus, instigar elas a dizer glória a Deus, aleluia, levantar as mãos, se render, dar liberdade no ambiente da sua célula para as pessoas gritarem, pularem, cantarem, dançarem, porque a gente não precisa de crente tímido. A gente precisa de crente que crê de verdade. Amém? Que o Senhor te favoreça.